E no vídeo de hoje nós iremos ver algumas dinâmicas e relacionamentos mudaram em Uma Família da Pesada ao longo dos anos, incluindo as interações entre Meg e Chris Griffin. Nos primeiros episódios da série, os dois ainda estavam sendo desenvolvidos, então os criadores recorreram a muitos clichês familiares de sitcom para encontrar histórias para eles. Embora Chris e Meg brigassem e discutissem como se espera de irmãos, eles também tiveram muitos momentos verdadeiros ao longo da série. No sexto episódio da primeira temporada, O Filho Também Desenha, vemos a primeira vez que os dois realmente se conectaram. Chris explicou a Meg que não queria mais se envolver com os escoteiros e que queria se concentrar em desenhar. Meg respondeu encorajando Chris a contar a verdade para o pai deles. Eles tiveram outro momento na segunda temporada, em Ele é Sexy Demais para o Seu Peso, quando Meg, em um esforço para aumentar a confiança de Chris, comentou que ele parecia ter emagrecido. Ambos os momentos foram pequenos, mas estabeleceram a base para o afeto que Meg e Chris sentiam um pelo outro. Infelizmente isso se transformou em um tipo errado de afeto nas temporadas posteriores. Embora Chris e Meg inicialmente fossem irmãos que viviam brigando, um simples erro no Dia das Bruxas fez com que a situação se transformasse em algo completamente diferente. Não é culpa de Chris ou Meg terem sido escolhidos para uma brincadeira de 7 minutos no paraíso. Afinal, ambos estavam disfarçados para evitar a perturbação de seus colegas. Portanto, é compreensível que não se reconhecessem, especialmente em um armário escuro onde o anonimato era incentivado. Suas reações ao se verem sem as fantasias sugeriam que seria um incidente perturbador e também isolado. No entanto, como é típico da série, não foi o caso. Em vez de varrer o ocorrido para debaixo do tapete e nunca mais mencioná-lo, o incidente foi usado como uma piada e pano de fundo para os dois personagens. Em algumas cenas curtas, eles mencionaram ter praticado um beijo, tomaram banho juntos e foram flagrados pela babá temporária enquanto brincavam de médico. Até limpei o quarto dele outro dia. Queria nunca ter feito aquilo. Chris, nossa banheira tá pronta. Eu não sei o que fazer agora. Esse relacionamento conturbado chegou a influenciar alguns dos principais enredos da série. Em Ensino Médio Inglês, Meg interpretou uma esposa negligenciada que se apaixonou por Chris durante a releitura de Ratos e Homens. Alguns podem argumentar que esse uso deles como quase interesses amorosos não significava nada, já que a história não fazia parte dos arcos oficiais de tais personagens. No entanto, devemos argumentar que essas histórias geralmente seguem a tendência de manter certos casais ou potenciais casais juntos, com Peter e Lois geralmente sendo os protagonistas românticos. Isso também foi usado no episódio Trocando de Lugar, quando Lois e Peter discutiram que ser criança era mais fácil do que ser adulto, levando Meg e Chris a trocarem de lugar com eles por uma semana. Com Peter e Lois assumindo seus lugares como estudantes, Meg se tornou dona de casa, com Chris como o provedor da família. Peter, não. Você é só um adolescente normal indo pra escola. Oh. Oi, Lance. Cancele, 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 cancele. Meg e Chris poderiam facilmente ter se tratado da mesma forma, apesar da mudança de papéis, mas em vez disso, eles rapidamente passaram a usar apelidos carinhosos um para o outro e a se tratar como se fossem casados. Isso ocorreu mais uma vez quando Lois e Peter decidiram abandonar seus filhos mais velhos para morar em um condomínio com um grupo de hips. Assim que Meg e Chris descobriram o que seus pais estavam aprontando, fingiram ser um casal para fazer Peter e Lois admitirem a derrota. O vínculo entre os dois só começou a florescer de verdade depois que essas interações perturbadoras começaram. Embora Chris e Meg gostassem da companhia um do outro como se fossem um casal normal, eles também se comportavam como irmãos comuns, o que criava uma situação bastante confusa. Essa confusão também contribuiu para o discurso de Meg em O Temporal. Quando ela se voltou contra Chris, Meg expressou como precisava de um irmão para se sentir segura e amada. Ela disparou que não gostava que Chris se juntasse a Peter e Lois para lhe zoarem pesado. Eu tô cheia de vocês me desrespeitarem. Vocês acham que são muito melhores do que eu. Ora, Meg, essa é a coisa menos chique que eu já ouvi. Isso também levou Chris a declarar que fingia todos os seus momentos de prazer, o que era uma clara indicação de que, a essa altura da série, eles já tinham ficado juntos em mais de um episódio. A dinâmica entre eles oscilava constantemente, com ambos se recusando a se reconhecer fora de reuniões familiares, e ambos cedendo à necessidade de uma conexão íntima. Além disso, também apresentavam mecanismos de defesa semelhantes para lidar com a situação em casa. Um dos mais perturbadores foi quando foram vistos arrancando os próprios cabelos em uma cena juntos. Quando Chris foi flagrado roubando a bolsa de Lois, Meg decidiu aproveitar a oportunidade para chantageá-lo e obrigá-lo a fazer o que ela quisesse. Algumas dessas tarefas eram inofensivas, como Chris pegar as correspondências de Meg e sentar para assistir filmes com ela. Outras tarefas que Meg tentou obrigá-lo a fazer. Eu não gosto de te ver assim. Coloca seus óculos. Mas eu tô cega. Eu sinto muito.
No entanto, eram perturbadoras, e não era de se admirar que Chris tivesse decidido fugir de casa por um tempo para morar com o Sr. Herbert. Quem em sã consciência pediria ao irmão para ligar para garotas fingindo ser um feto desvivido? Chris não tinha nenhuma história em que ele virasse o jogo e chantageasse Meg como ela o havia chantageado. Sempre que Chris flagrava Meg fazendo algo errado, ela geralmente explicava seu lado da história de uma forma que o envolvia em tudo o que ela estivesse fazendo. Quando Chris encontrou o quarto dela cheio de coisas que ela havia roubado dos residentes do asilo, ele passou de repreendê-la a se unir a ela em questão de segundos. Chris, isso não é cinzeiro. É uma urna com as cinzas de alguém. Ah, é sério? É, você fumou seu cachimbo com as cinzas de alguém. Ai, meu Deus! O que estamos fazendo? E quando Lois e Peter ficaram presos em um cenário alternativo, eles decidiram se divertir agindo como se estivessem em uma comédia leve. Quando a cabeça de Stewie foi rachada, Meg e Chris escolheram trabalhar juntos para esconder o ferimento dos pais, em um claro esforço para evitar problemas. Em Amigos Sem Benefícios, a atração de Meg por Kent transbordou para seu relacionamento peculiar com Chris, levando Meg a pedir ao irmão que dormisse com o atleta e lhe contasse tudo para que ela pudesse vivenciar a experiência de Chris. Quando Chris se recusou e Meg decidiu drogá-lo, ela só voltou a si por causa de um ato de bondade que Chris havia feito por ela. Ver a foto que Chris guardava fez Meg perceber o quanto ele a apreciava, mesmo que superficialmente, eles nunca tivessem demonstrado muita consideração um pelo outro. Quando Meg entrou para um time de patins, Chris inicialmente ia aos jogos dela apenas para ter uma desculpa para admirar suas colegas de equipe, mas mudou de ideia ao ver o quão brutais os jogos podiam ser. Ele tentou convencer Meg a parar de jogar, explicando que bastaria um erro para arruinar sua vida. Quando Meg ignorou as preocupações do irmão, Chris decidiu se jogar na sua frente para evitar que ela fosse esmagada, tentando salvá-la de se machucar. Em UD no apartamento 23, Meg e Chris se uniram em uma briga generalizada contra seus colegas quando foram levados ao limite. Essa luta não só foi satisfatória de assistir, como também demonstrou perfeitamente que, quando a situação apertava, Chris e Meg eram capazes de formar uma equipe formidável. Eles estavam em desvantagem numérica e de habilidades, mas seus movimentos estavam sincronizados, facilitando a atuação conjunta e a interação entre eles. Em um dos episódios mais recentes da temporada 20, Meg mergulhou em um poço de ilusão causado por sua solidão. Depois de conhecer um jovem adolescente chamado Seymour, Meg decidiu ser sua motorista de fuga, planejando roubos antes de fugir da polícia de uma maneira que causou muita destruição e algumas mortes. Chris, que havia ouvido Meg discutindo um roubo, decidiu ajudá-la sem ao menos pensar. Nas cenas finais, depois que Meg bateu o carro em Peter, Chris entrou em ação aproveitando o momento para mostrar a ela que Seymour não era real. Chris estava seguindo sua irmã para ver o que ela estava fazendo, e ficou cada vez mais preocupado quando Meg pareceu estar presa em seu próprio mundo de ilusão. Chris não só garantiu que ajudaria Meg a conseguir ajuda, como também exigiu que ela fugisse para que ele pudesse tomar o seu lugar no carro, e assim iria encobri-la na cena do acidente. É difícil dizer com certeza como o relacionamento deles vai mudar ao longo da série. Só podemos esperar que os dois eventualmente aprendam a cuidar um do outro sem a necessidade de dormirem juntos. Mas sendo o universo de Family Guy, é difícil saber o que esperar daqui pra frente.